E foi então que, depois de caminhar muito por areia, pedras e neve, a raposa apareceu. Ei, vem brincar comigo. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaste ainda. O que significa? Cativar significa criar laços. Você é responsável por aqueles que cativas. Bonito, né? Parece frase de legenda de foto. Parece coisa profunda que você posta depois de tomar um fora, ou antes de dormir pensando em alguém. Mas deixa eu te falar uma coisa que provavelmente ninguém te disse sobre essa frase de O Pequeno Príncipe. Ela não é bonita, ela é perigosa. Porque do jeito que as pessoas usam isso hoje, isso aqui virou uma arma emocional disfarçada de poesia. Virou justificativa para cobrança. Virou desculpa para dependência. Virou chantagem com filtro bonito. Você me fez sentir isso, então agora fica. Você me cativou, então você me deve algo. Não, não deve. E é aqui que começa o problema. Porque a maioria das pessoas não entendeu essa frase. Elas adaptaram ela para caber na própria carência. Transformaram responsabilidade em prisão, conexão em dívida e sentimento em obrigação. E o pior, você provavelmente já fez isso também. Ou com alguém, ou consigo mesmo. Já se sentiu culpado por ir embora? Já se sentiu preso porque não podia magoar? Já ficou mais do que devia só porque achava que era sua responsabilidade? Mas deixa eu te quebrar essa ilusão agora. Você não é responsável por salvar ninguém. Você não é responsável por preencher o vazio de ninguém. E muito menos por se destruir só porque alguém se apegou a você. Só que isso não significa que você pode sair por aí cativando, mexendo, despertando coisa nas pessoas e simplesmente sumir como se nada tivesse acontecido. E é aqui que essa frase fica perigosa de verdade. Porque entre não dever nada e não ter responsabilidade nenhuma, existe um abismo. E é nesse abismo que a maioria das relações se perde. Então, antes de repetir essa frase como se fosse só mais um trecho bonito, talvez você devesse entender o peso real dela. Porque dependendo de como você interpreta, isso pode te prender ou pode te tornar alguém que destrói os outros sem nem perceber. Em algum momento, essa frase deixou de ser um alerta e virou uma decoração emocional. Ela saiu de O Pequeno Príncipe e foi parar em bio de Instagram, legenda de casal e indireta mal resolvida. E no meio do caminho, ela foi completamente mudada. Porque o que era para ser consciência emocional virou romantização de apego. Hoje, quando alguém diz você é responsável por quem cativa, na prática, o que essa pessoa quer dizer é: se você entrou na minha vida, você não pode sair. Percebe o problema? Isso não é amor. Isso é medo de abandono com frase bonita em cima. A gente cresceu consumindo histórias onde o amor é destino, onde tudo acontece por acaso, onde as pessoas se encontram e pronto. Final feliz. Mas ninguém fala do depois. Ninguém fala do peso de lidar com o outro quando a magia passa. Ninguém fala que conexão também exige limite. Então o que a gente faz? Pega uma frase profunda e usa ela como justificativa para não soltar, para não aceitar o fim, para não lidar com a própria carência? E aí começa o teatro emocional. Você conhece alguém, cria um vínculo, troca intensidade e quando aquilo acaba, em vez de entender como parte da vida, você transforma em dúvida. Mas você me cativou, mas você me fez sentir. Não, ninguém te deve permanência, só porque te tocou. E aqui vem uma verdade desconfortável. Nem todo sentimento que nasce foi feito para durar. Nem toda conexão foi feita para continuar. Às vezes alguém aparece só para te mostrar algo, só para te atravessar, só para te acordar e depois vai embora. E isso não é injustiça, isso é realidade. O problema é que a gente foi condicionado a acreditar que tudo que começa bonito precisa terminar eterno. E quando não termina, a gente procura um culpado. E essa frase virou perfeita para isso, porque ela parece profunda, mas na prática, quando mal interpretada, ela só alimenta o apego, controle e uma expectativa completamente irreal sobre o outro. E enquanto você continuar vendo responsabilidade como obrigação, você vai continuar confundindo amor com prisão emocional. E isso não tem nada de bonito. Agora vem a parte que ninguém gosta de encarar. Você marca as pessoas o tempo todo. Não precisa de namoro, de um te amo, não precisa de promessa. Às vezes é só um olhar, uma conversa até tarde, uma atenção diferente no meio do caos e pronto. Aquilo fica. A gente gosta de fingir que não,
gosta de pensar que foi só algo leve, passageiro, sem importância, mas não foi, porque o vínculo não nasce de um contrato, nasce de experiência compartilhada. Você escuta alguém num dia difícil, você vira abrigo. Você demonstra interesse, vira possibilidade. Você cria presença, vira referência. E aí acontece o que quase ninguém assume. Você cativa sem perceber, sem planejar, sem intenção clara, sem responsabilidade consciente. Mas o outro sente e guarda. E é aqui que o jogo muda. Porque você pode até não controlar o que o outro vai sentir, mas você participa diretamente do que você desperta. E isso tem peso. Não é o peso de carregar alguém nas costas, mas é o peso de saber que suas ações não são neutras. Hoje em dia, as pessoas tratam conexão como se fosse descartável. Conversam profundo num dia e somem no outro. Criam intimidade e depois fingem que nunca existiu. Como se fosse só mais um episódio pulável. Mas não é assim que funciona. Porque enquanto você segue sua vida, alguém pode estar tentando entender o que aconteceu, tentando juntar as peças, tentando achar sentido em algo que pra você foi só um momento. E isso não significa que você é culpado por tudo, mas significa que você não é irrelevante como pensa. E talvez seja essa a parte que mais incomoda. Você não tem controle sobre o impacto total que causa, mas tem responsabilidade sobre como você se comporta enquanto está ali. Porque cativar alguém não é só sobre criar algo bonito, é também sobre o que você faz depois que isso existe. E ignorar isso é o jeito mais fácil de sair pela vida, deixando estrago sem nem perceber. Agora presta atenção nisso aqui, porque é onde quase todo mundo se perde. Responsabilidade não é a mesma coisa que obrigação, mas as pessoas misturam tudo. Acham que, porque sentiram algo, agora o outro tem que ficar. Acham que, porque houve conexão, existe um contrato invisível que ninguém assinou. E aí começa o erro mais comum, transformar sentimento em dívida. Você me cativou, então continua. Você me fez sentir, então resolve. Não, isso não é responsabilidade, isso é tentativa de controle. Porque se a presença de alguém depende de obrigação, então aquilo já deixou de ser escolha faz tempo. E sem escolha não existe amor, existe só permanência forçada. E a permanência forçada tem outro nome, prisão emocional. Agora olha o outro lado. Tem gente que com medo de ferir, fica onde não quer mais estar. Continua respondendo, continua vendo, continua alimentando algo, mesmo sabendo que já acabou por dentro. E tudo isso por culpa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ficar sem querer também machuca. E às vezes machuca até mais. Porque você não só engana o outro, você cria uma esperança que não existe. E isso é muito mais destrutivo do que a verdade dita na hora certa. Responsabilidade emocional não é se sacrificar, não é se anular. Não é continuar algo morto só para evitar desconforto. Responsabilidade é ter coragem de ser claro. É não prometer o que você não pode sustentar. É não alimentar o que você não pretende manter. É não desaparecer como se o outro fosse descartável. Mas também saber sair. Sem teatro, sem sumiço covarde, sem arrastar algo só para não parecer o vilão. Porque no fim, você não é responsável por manter alguém feliz, mas você é responsável por não brincar com o que o outro sente. E entender essa diferença é o que separa alguém maduro de alguém que só parece intenso, mas no fundo só deixa rastro de confusão por onde passa. Existe um tipo de pessoa que quase ninguém questiona, porque ela não parece má, ela não parece manipuladora, ela não parece fazer nada de errado, mas mesmo assim deixa um rastro de gente confusa pelo caminho. É a pessoa que cativa sem intenção, ou pelo menos é isso que ela diz. Ah, eu só estava sendo legal. Ah, eu sou assim com todo mundo. Você que entendeu errado. Conveniente, né? Porque isso limpa completamente a responsabilidade da jogada. Só que aqui vai a verdade que incomoda. Você pode até não ter intenção, mas você tem comportamento. E comportamento gera interpretação. Você responde rápido, você puxa assunto, você demonstra interesse, cria intimidade, trata alguém como se fosse especial e depois age como se fosse comum. E quando o outro reage ao que você mesmo construiu, você chama de exagero. Não é exagero, é consequência. A gente vive numa geração que tem pavor de compromisso, mas adora brincar de conexão, quer intensidade sem o peso, quer atenção sem a responsabilidade, quer o melhor do vínculo sem lidar com o depois. Aí nasce esse tipo de comportamento. Você fleta sem querer nada, você se aproxima sem saber porquê, você cria expectativa sem perceber,
e depois desaparece como se fosse só mais um dia normal. Mas não é normal, porque enquanto para você foi leve, para o outro pode ter sido real. E aqui entra um ponto crucial. Ser emocionalmente irresponsável não exige maldade, só exige inconsciência. É você não parar para pensar no efeito das suas atitudes. É você agir no automático e depois culpar o outro por sentir demais. Só que sentir demais, muitas vezes, é só sentir exatamente aquilo que foi provocado. Então, antes de soltar um "eu não prometi nada", vale a pena se perguntar: mas você sugeriu o quê? Porque às vezes você não mentiu com as palavras, mas mentiu com a presença, com a atenção, com o comportamento. E isso tem mais impacto do que qualquer frase. Agora vamos parar de romantizar e também parar de se fazer de inocente, porque a verdade é mais desconfortável do que os dois extremos. Você não é responsável por salvar ninguém, mas também não é isento do impacto que causa. E é exatamente aqui que mora a maturidade que quase ninguém quer ter, porque é muito fácil escolher um lado. Ou você vira o "não devo nada a ninguém", frio, distante e emocionalmente irresponsável, ou você vira o "eu tenho que cuidar de todo mundo", culpado, preso, se anulando o tempo inteiro. Os dois estão errados. Um foge da responsabilidade e o outro se afoga nela. O ponto real é muito mais incômodo. Você não deve permanência, mas deve clareza. Você não deve continuar, mas deve respeito. Você não controla o que o outro sente, mas controla como você entra, como você age e principalmente como você sai. E sair diz muito mais sobre você do que com qualquer começo bonito. Porque começar é fácil, difícil é não desaparecer como se o outro fosse descartável. É não manter o contato só para alimentar o próprio ego. Difícil é não deixar migalha emocional só para ter alguém ali, disponível. E vamos falar a verdade. Tem gente que não quer relacionamento, mas também não quer abrir mão da atenção. Não quer compromisso, mas também não quer perder quem se importa. E aí cria esse limbo emocional, onde nada é claro, nada é definido, mas tudo machuca. E depois ainda solta: mas eu nunca prometi nada. Não prometeu com palavras, mas sugeriu com atitude, construiu com presença, alimentou com consistência e depois sumiu com silêncio. Então vamos deixar isso bem claro. Você não é responsável por fazer alguém feliz, mas é responsável por não bagunçar a cabeça de alguém só porque estava entediado, carente ou querendo sentir alguma coisa. Porque brincar com o sentimento dos outros não exige maldade, só exige falta de caráter emocional. E no fim, não é sobre o quanto você cativa, é sobre o que você faz depois que alguém começa a se importar. Porque é nesse momento que você mostra quem você realmente é. E no fim das contas, você é responsável por aqueles que cativa. Nunca foi sobre prisão, nunca foi sobre ficar por obrigação, nunca foi sobre carregar alguém nas costas, ou muito menos sobre se anular para manter alguém vivo. As pessoas só transformam isso em algo pesado, porque não sabem lidar com a liberdade. Porque liberdade exige responsabilidade, e responsabilidade exige caráter. A frase de O Pequeno Príncipe nunca quis dizer "fique para sempre". Ela quis dizer: não seja leviano com o que você desperta nos outros. Cativar alguém é fácil. É conversa certa na hora certa, é atenção no momento de fragilidade, é presença quando o outro precisa. Agora, sustentar isso com verdade ou sair disso com respeito, isso é raro. Porque amar ou até se conectar de verdade não é sobre intensidade no começo, é sobre integridade no meio e principalmente no fim. Você vai marcar pessoas, isso é inevitável. Pessoas vão marcar você, isso também. A diferença não está no vínculo, está na forma como você lida com ele. Tem gente que entra na sua vida e constrói. Tem gente que entra e bagunça tudo. E tem gente que entra, bagunça e ainda sai fingindo que não fez nada. Então, esquece essa ideia infantil de que você deve tudo, ou que você não deve nada. Você não deve permanência, mas você deve verdade, deve clareza, deve respeito pelo que foi real. Porque no fim, ser responsável por quem você cativa não é sobre ficar, é sobre não destruir quando você decidir ir. E se você ainda não entendeu isso, talvez você não esteja pronto para se conectar com alguém de verdade. Esqueçam tudo, absolutamente tudo, porque isso aqui não serve de nada. Afinal, esses são apenas alguns fragmentos de pensamento.